Meu nome é Gilvaldo Gomes dos Santos. Eu nasci em Cachoeira, Bahia, em 1949. Eu sou da zona rural. Meu pai era um feirante, barraqueiro. Tinha uma barraca no mercado municipal da cidade próxima, São Félix, que é uma cidade depois da ponte. Tem uma ponte entre uma cidade e outra, Ponte Dom Pedro II. E desde os 9 anos eu trabalhei neste comércio, nesta barraca. Não é? Por conta de, possivelmente até o acaso, eu consegui fazer o primário, ginásio e colegial. Aí, com 20 anos, cheguei aqui em São Paulo, estava concluindo o colegial atrasado, mas que da nossa origem, estava dentro de até certa possibilidade. Mas na frente, 1976, eu venho a me sindicalizar no Sindicato de São Bernardo, né? E aí eu conheci um caboclo que hoje é o presidente da República, o Lula, o Luiz Inácio da Silva, que era presidente do sindicato, né? Olha, pela origem da gente, a origem do campo, acostumado a ouvir e ver injustiças, e aí nós sempre nos manifestamos contra esse tipo de coisa, mas não tinha percepção, né, do que era, de fato, a ditadura militar. Isso a gente vem perceber com alguns colegas durante o curso de metalurgia, e na Ford também começa a trabalhar, na Ford, e a gente começa a ouvir também preconceito, histórias, que a Ford de Osasco, eu trabalhei na fundição. Por exemplo, tinha gerência que falava, olha, tem que cuidar dos baianos, tem que tirar tudo que puder dos baianos. Em 1974 tem um episódio bastante interessante aqui, que e aí a gente já tem uma percepção da política, né? No final de 74, que é a eleição proporcional, eleição de deputados, senadores, onde o PMDB derrota fragorosamente a Arena, né, que eram 2 partidos na época, só tinham 2 partidos funcionando. E aqui tinha um caboclo chamado Oreste Quércia, morreu há pouco tempo. Ele derrota um cara, um ícone da ditadura, chamado Carvalho Pinto, né? Ele derrota Carvalho Pinto, penso que sim, né? Ele derrota esse cara para o Senado. Mas na frente a ditadura cria. Já tinha-se elementos de autoritarismo, como certas capitais e cidades importantes, não se votava diretamente para prefeitos. E nessa sequência de 1976 para cá, eu passei a frequentar os sindicatos. Veja só que, até então, eu cheguei aqui nos anos 70, não tive contato com os oposicionistas, quer seja os oposicionistas aos sistemas, quer seja armados ou não, outro tipo de oposição. Toda a minha política de participação efetiva foi na política sindical, né? Em 76 eu começo a frequentar o Sindicato dos Metalúrgicos. 77 começa uma mobilização muito grande por conta da recomposição dos salários. Em 1973, tem um episódio interessante que traz o Lula para a arena política, né? Que é o que?
a fajutagem, como se falava na época, dos índices de inflacionário. Na época não havia negociação salarial, não havia condição nenhuma. Quem determinava os índices de reajuste era a ditadura. E em 1973, a inflação foi 34,1%, e o ministro Delfim, ele fala que... 73. Delfim Neto fala que a inflação ela foi 13%. Né? Mais na frente, 76 por aí, em 1976, o BIRD, o Banco Mundial, o Banco da Reconstrução, ele diz o seguinte: FMI, Banco Mundial, emprestava dinheiro para todo mundo, para o mundo todo, e o Brasil, inclusive, mais na frente. Aí eles falam o seguinte: olha, a inflação em 1973, ela não foi 13% no Brasil, mas foi 34,1%. Aí o Lula pega este gancho e começa a organizar a categoria metalúrgica, que na época tinha 200 mil trabalhadores, né, para recuperar esta perda. E daí por diante, esse é um mote importante, é um elemento importante de organização dos trabalhadores. Em 1967 tem um congresso de mulheres, grandes no sindicato, aí eu já começo a participar. Em 1978 tem o terceiro congresso dos metalúrgicos, no Guarujá, onde o lema principal é, além da recuperação das perdas salariais, negociação coletiva, é importante, e sindicato cidadão, quer dizer, sindicato que deve agir não só dentro da fábrica, e aí há uma solicitação do delegado sindical, de comissões de fábrica, como é um sindicato que deve trabalhar em conexão com a sociedade, né? Aí, na sequência desse trabalho, vem as greves de 79, que uma das conquistas é que, na época, o reajuste salarial era anual, e aí passa a ser semestral, e vem também uma outra reivindicação muito grande, que é a estabilidade para os acidentados. O Brasil, nesta época, era campeão mundial de acidente de trabalho, tanto que em 1978, portaria 3214, os próprios militares, eles legalizam a estabilidade do cipeiro, tá? Para que pudesse atuar em condições melhores e em segurança dentro da fábrica, né? Para se proteger de represália patronal, né? Tá? Eu volto um pouco atrás. Eu falei que a minha participação política no período da ditadura foi só uma participação sindical, né? E teve companheiros que se organizaram de outra forma, politicamente, através de partidos, e outros que foram até a luta armada, né? Mas veja só, mesmo aqueles que participaram, né, de uma ação puramente sindical, reivindicatória, ou em uma sociedade de bairro, né, esse pessoal, como eu, sofreu represália da ditadura, porque na época ninguém podia se manifestar, falar nada, era paz de cemitério, era uma perseguição generalizada. O que a Folha fala que era a dita paz, a dita branda, não, é ditadura feroz, onde episódios como aquele lá da menina em Brasília, que foi assassinada pelo filho do ministro da Justiça, o Buzaide, tá? Isso aí foi proibido de ser falado. O próprio Estado de São Paulo, que aderiu à ditadura no começo, e a Folha, foi proibido de se comunicar. E a Henrique Plagg
é uma associação que vem na esteira dessa questão, né? E ela vem denunciar e levantar dados sobre a participação da Volks, como outras empresas, no apoio à ditadura, apoio material, apoio político, né, à ditadura para perseguir seus trabalhadores. E tem um caso muito contundente na Volkswagen, que é a prisão de companheiros nossos em 1972, 6 companheiros presos, e que dois deles ainda vivos, agora faleceram. O Lúcio Bellantani, ferramenteiro, preso lá dentro, torturado, levado para o DOPS, tirado todos os dentes. O companheiro ficou só com 3 dentes na boca, os dentes todos foram arrancados de alicate pelos agentes da ditadura, Filori e outros, né? E levou 2 anos preso, acusado de ter participado, de formar uma célula do Partido Comunista lá dentro, né? O Plag, que leva o nome da associação, era um alemão, chefe da sala de medidas, também preso. Ele vai um gerente na casa dele, fala para a mulher que ele está a serviço da Volkswagen, por isso que não ia para casa. Na verdade, estava preso. Aí o Torinho, Dagnoni, tem mais 2 outras pessoas, Del Pozo e uma mulher que resolveu se omitir, não quis se envolver com a questão da Plag, né? Então, essa associação, ela vem anteriormente à associação, vem a Comissão da Verdade, da Dilma, vem um grupo de trabalho da CUT, depois tem aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem quando foi 2008 ou 2000, não lembro bem a data, um repórter da Reuters chegou até a mim perguntando, não sei como ele chegou, perguntando se eu sabia que eu estava em uma lista suja. A lista suja, o que é? É lista com nome de militantes sindicais levados em reuniões. Tinha reuniões como o SECOSE, que era um centro de monitoramento do Vale do Paraíba, né? E eram militantes sindicais que eram levados seus nomes para discutir em reuniões de RH em empresas para que eles não conseguissem emprego, que não fossem empregados em empresas, né? E daí eu comecei a levantar essas informações, aí vi que meu nome estava monitorado pelo DOPS, pelo Ministério do Exército, pela Polícia Federal, pela Aeronáutica. E, pasme, o Ministério do Trabalho, ele tinha, ao invés de ter um centro de formação, eles tinham um centro de vigilância e de informação, o Ministério do Trabalho. Tá? Então, veja um detalhe. Eu entrei na Volkswagen em 1974. Passaram 2 anos da prisão desses companheiros, foi um caso preso lá dentro, torturados dentro da fábrica, mas eu nunca vi alguma menção desses companheiros até 1979 e 80. Para você ver que o que prevalecia no período da ditadura era o silêncio, era o mutismo, era a paz de cemitério, não se falava nada, né? A dita branda que alguns falam, né? E a evidência de participação da Volkswagen, primeiro o Ministério Público foi aberto um inquérito civil público, não se chegou ao processo, que junto com a associação, o Ministério Público teve um papel importante do Neto, do IEP também no começo, né?
foi possível fazer um acordo com a Volkswagen, ela reconhecendo que, de fato, ela ajudou a ditadura, participou, se beneficiou da ditadura, né? E ela pagou a indenização, com esse dinheiro feito um memorial, ali onde era, ali na OAB, né, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde era ali ali era um centro de investigação, né, tipo um tribunal do Exército, né? Como é que ele chama aquilo? Auditoria Militar. Né? Até, inclusive, em 83, eu fui lá depor por conta de uma assembleia onde reclamava sobre salários, porque a inflação na época os últimos anos da ditadura, a inflação era 220%, e eles repassavam só 80% da inflação. E em uma assembleia desta, eu reclamei por conta disso. Aí fui intimado para depor lá nessa auditoria militar, né? Então isso mostra que, de fato, a ditadura ela não poupava quem se manifestasse por qualquer questão. Eles diziam que estava se manifestando contra terrorista, contra opositores armados. Não. Eles oprimiam a todos e a qualquer um, tá? Que se levantasse por uma simples reivindicação de bairro, de condição de moradia, contra a caristia, qualquer manifestação havia repressão. Giovaldo, fala um pouco para a gente dos que é chamado o ciclo das grandes greves do ABC. Como é que é? O ciclo das grandes greves do ABC. Você estava presente nesse período? Sim, eu estive em todas as greves, 79, 80, que é o centro de mudança da política, né, brasileira, né? Na verdade, a ditadura ela já vem se desgastando de 1974, que termina no milagre brasileiro, que eles falam. Esse milagre brasileiro era o crescimento da economia acima de 10%, né? E o FMI e os órgãos de economia, né, no mundo aí fixavam esse tipo de parâmetro, né? Na verdade, o milagre ele se dava em cima do arroz salarial, como eu falei, né? Da perseguição, da jornada excessiva de trabalho, do acidente de trabalho, né? De todos os jeitos, muita gente com problemas de auditivo, perda de membros, como o próprio presidente, que o pessoal fala que meteu o dedo na máquina para ganhar o seguro, absurdo, estupidez, né? Na verdade, repetindo, o Brasil era campeão de acidente de trabalho. Aí vem 78, greves que não em São Bernardo, em algumas fábricas, Scania, Ford e algumas outras, mas não se caracteriza como greve geral. E aí vem 79, que é a greve geral, a ditadura já bastante cambaleante, o milagre brasileiro, esse crescimento se esgotando, e essa greve ela é vitoriosa. A greve ela começa 13 de março, 13 a 28, 15 dias de greve. Aí o sindicato é cassado, depois retorna, e aí vem a greve de 80, 41 dias, que não tem uma conquista, como 79, mas ela permite, né, algumas coisas importantes, como a criação da CUT, aí nasce o PT, o movimento democrático, ele continua se consolidando. Mas em 79 vem a anistia, que é uma anistia bastante controlada, né? Uma anistia que aqueles que se manifestavam contra a ditadura com armas ou de outra forma, eles são punidos, mas os agentes da ditadura
que tortura, que mata, esses são isentados, né, pela anistia, né? Mas foi um processo que, na minha vida, a questão da luta por direitos, e o companheirismo, né, e a compreensão de que nós somos trabalhadores, né, que é uma sociedade de classe, e ela continua com essa característica, que certos interesses, que o interesse do trabalhador é melhor salário, melhores condições de trabalho, e o capital, para ele, interessa acumular, né? Essa é a lição. E o resultado concreto da nossa participação, né, é de que os movimentos populares, e que isso inclui o movimento sindical, que é um movimento importantíssimo, né, para a sociedade, né, isso não é meio de vida, isso é princípio de vida. As pessoas não têm que usar os movimentos populares, a luta política como meio de vida. Isso é princípio de vida. Isso significa dizer que a gente tem que lutar por uma sociedade melhor, mais justa, né, para todos. A minha esperança principal é que a humanidade nunca caminha para trás, né? Em determinado momento, pode haver, em curto prazo, pode haver recuo, como 8 de janeiro, esses fascistas que estão aí, que não foram até então punidos, né? Esse negacionista de vacinas, né? Mas esse é um momento da história, que a humanidade nunca caminha para trás, em toda a sua trajetória. A gente muda, a humanidade muda e muda o mudado, e vai nessa sequência, né? Tá. E é olhar para trás e ver que, de fato, hoje, né, inclusive aqui no Brasil, tem mais gente frequentando escolas, tem menos gente com fome, né? É olhar a China também e ver isso, que bilhões saíram do mapa da miséria, né, da fome. E a humanidade, ela sempre, na sua trajetória, ela caminha para o melhor. E a gente tem que ter esperança. E senão, a esperança não é um negócio vã, é observando a realidade, é observando essa trajetória, né, histórica, né? Tá.